Bom, pessoal, depois da gente ter contextualizado os aspectos ligados quer dizer, a garantia, né, a relação que as vistorias têm com as avaliações ligadas a bancos, né, e o que é que isso importa, né? Por que é fundamental isso? Porque a gente precisa ter cuidado para além da questão mercadológica. Por que é que isso é uma grande bobagem? Por que é que as vistorias são tão importantes? A gente vai enfrentar as controvérsias e vai fazer aquele exercício que é muito bem preconizado pelo PMI, né? Que são as learning lessons, ou seja, vamos aprender lições com os erros que a gente fez, com o que a gente já viveu. Acho que a gente tem que procurar ter uma visão crítica. A gente está num mundo muito disruptivo e eu sou a favor de inovação. Eu tenho trabalhado projetos de inovação aqui e fora do meu estado, mas a inovação ela tem que ser responsável, né? Não sei se vocês sabem, mas o ticket médio de investimento per capita em inovação no Brasil, em startup, venture capital, né? É parecido com o da Inglaterra. Só que isso aqui não é um país tão sério, né? Então, aqui você tem uma mortalidade muito maior e tal, porque a gente acaba... Inovação virou quase que um movimento cultural, né? Mas a gente entrega muito pouco nisso, porque a gente percebe o valor da inovação diferente do que ele deve ser. A inovação tem que incrementar. A gente não pode. Eu sou um old school, como eu digo, e acho que todo mundo sabe, mas eu acho que a gente não pode ser base zero, sabe? A gente não pode simplesmente achar que de uma hora para outra, disruptar, né? Esse termo novo que eu acho meio ridículo, é você simplesmente esquecer o passado, entender que o passado não vale mais a pena e ficar recriando a roda, recriando a lei de Newton, né? Enfim, essas bobagens que algumas pessoas acham que de uma hora para outra tudo vai mudar mesmo, né? Mas isso é incremental, né? A tecnologia, a disrupção é muito mais de operação, né? Não é de fundamento, né? E a inspeção, a vistoria é um fundamento que a gente percebeu que ele é muito básico, né? A tecnologia tem que vir para somar o tempo todo, a gente tem que ser ostensivamente defensor da tecnologia, mas ela precisa vir para melhorar e não para ser uma alternativa voluntária, quando a norma diz que prescritivamente não é o caso, tem que ser presencial e tem que vir, quando for utilizada, para, né, pelo menos manter o nível ou melhorar. E não é voluntária, é uma coisa compulsória quando você não puder fazer, né? Ou seja, e se for o caso realmente, ou se não for o caso de esperar, né? Eu acho que a tecnologia tem que ser para melhorar, não pode ser para ser uma alternativa que piore, ou que module para baixo a qualidade do nosso trabalho. Isso é uma primeira coisa. Bom, há algumas lições aprendidas, né? O nosso trabalho é essencialmente técnico e não admite subterfúgios metodológicos alternativos. É o que eu falei. A tecnologia ela não pode ser um subterfúgio metodológico, não pode ser uma alternativa. A norma é clara e prescritiva, é presencial a vistoria. E a gente percebeu aqui que o técnico, o olhar técnico, né? Quer dizer, para projeto, para solução, para controvérsia, para manifestação, para correlação com o espaço do entorno, né? A engenharia clínica, ela não é uma engenharia robótica, ela é clínica. O olhar ainda não está artificializado pela íris, né? É um engenheiro old school mesmo, ou nova escola, ou não interessa se o cara é jovem ou não. A gente tem que primar pela boa técnica, né? A percepção do técnico durante a vistoria seja análises sensoriais. Aí eu cito a norma, né? Aí para não esquecer o número que eu esqueci, 16747, para muito além da engenharia clínica por teleconsulta. Ou seja, né, quando você vai para o médico tratar de uma doença séria, você vai por teleconsulta? Não, você vai presencial, né? Porque ainda está no bigode, ainda é o cafezinho, né? Há coisas, o mundo tá mudando, você tem coisas que você vai fazer via Zoom, este treinamento é online, né? Não precisa ser presencial, dá para fazer assim, sem perder nada, nenhuma informação. Nada do que eu queria dizer, deixei de dizer por conta disso, né? Pelo contrário, ficou até mais tranquilo, porque eu sei que pode se errar, você, né, volta e tal, enfim. Mas é a mesma coisa, né? As edificações também, elas também adoecem e, enfim, as teleconsultas são muito limitantes, né? Por quê? Porque a visão de entorno, dado o entendimento que as edificações são incorporadas no mundo das coisas, né, não se encerram em molduras de smartphones ou voos dirigidos. Estou falando aqui de FaceTime, né? Estou falando aqui também de drone, né? Ou seja, essas tecnologias complementam bem. Mas se você pega, por exemplo, vários casos que eu trouxe aqui, né, de horizontes de olhar, né, ou seja, isso aqui, pô, o celular não vai ver para você, não. Você tem que andar, ver o entorno, olhar como é que está, perceber cada característica, né, quer dizer, cada aspecto, ver as correlações. A noção do avaliador espacialmente em relação ao empreendimento é importante. Por exemplo, eu estou dizendo aqui o seguinte, aquela história da fissura, né, do recalque, ó, eu estava em algum lugar
ao longo desse prédio, né? Eu sabia espacialmente onde é que eu estava, a 3 metros daqui, a 10 metros de lá. Eu marquei isso para ver do outro lado. Então, essa noção espacial, a tecnologia não vai dar, né? Então, são coisas muito evidentes, né? Que você precisa ter cuidado, ter um pouco de autocrítica para não estar falando bobagem por aí, 4.0, né? Bom, o espectro analítico da vistoria é pessoal e a colocação de mais um ator entre o técnico e a edificação analisada incrementa excessiva subjetividade e precisão. É aquela história de você fazer de casa a vistoria com alguém no celular e você guiando a pessoa. Não dá, pelo que eu já havia dito, né? Você não vai olhar o entorno, você não vai saber o que está lá, porque o avaliador, quando chega, ele tem uma percepção do do espectro visual, do campo visual dele. Então, ele percebe aqui ao lado, né? Isso é muito importante. Você precisa entender o que é que está no entorno, para além do que tu estás focando naquele olhar mais tubular, né? Aqui de lado, o entorno, quer dizer, coisas que aparentemente passariam batidas não passam, mas naquele visor de celular, isso fica absolutamente comprometido, né? Mais uma vez, eu vou voltar, né? Quer dizer, ó a extensão disso, né? Quer dizer, ó essa queda, assim, você tem aqui toda uma rampa, né? Você tem muitas coisas a olhar. O celular, ele, sinceramente, não é um zoom que vai fazer isso, não, né? Então, IVV, que é a velocidade de venda, né? Liquidez, percepção de qualidade do produto imobiliário, estão intrinsecamente ligados a aspectos técnicos. Não existe o preço pelo preço, não tem avaliação mercadológica, né? A liquidez de um produto que não está posto como ofertado, sequer existe, né? Porque ele está recalcando e não pode sequer ser vendido. Tem que ter uma intervenção, e essa intervenção vai, inclusive, diminuir a credibilidade daquele produto para quem está vendo lá, que tem muito a ver com esse tipo de coisa aqui, ó, né? Quer dizer, o cara que olhava por aqui, né? Liquidez mantida, né? Aqui a liquidez ficou muito piorada, né? E isso acontece, né? Isso é a vida prática, isso é a vida como ela é, isso é Nelson Rodrigues. Nesse caso, a vida ela não é muito arte, não. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque os aspectos técnicos, eles são, sim, inibidores de liquidez. Eles diminuem a velocidade de vendas, eles podem até tirar o produto do mercado naquele momento, como de fato ali aconteceu, né? Por quê? Porque naquele momento da vida, aquela intervenção ela não era garantia de melhora, né? Ali precisava entender a RT, responsabilidade técnica, quem estava fazendo, se era seu Zé Pedreiro ou não, se tinha algum técnico habilitado. Então, né, eu acho que fica muito claro que a diagnóstica e as avaliações de imóveis, as avaliações, elas são irmãs siamesas, né? Não dá para achar que preço é preço, garantia física ou manifestação é uma coisa. Isso se conversa, se retroalimenta o tempo todo, né? E não entender isso de forma, quer dizer, fundamentalmente, né, assim, concebida introjetada, né, acaba fazendo da gente técnicos Wi-Fi, né? Técnicos Wi-Fi. Eu acho que não é por aí. Acho que tem que chega de papinha intelectual, né? Vamos entregar consistência nos laudos, vamos presencialmente aprender com isso aqui. Cada vistoria dessa é um aprendizado. Toda vistoria que eu faço eu aprendo, né? Porque é uma obra nova, são manifestações que não são bem comportadas, mas no Instagram e na rede social você vai sempre ter alguém que vai lhe vender a tua felicidade e a tua solução técnica em 12 vezes no cartão. Na vida prática, não. As manifestações não são bem comportadas, quer dizer, as incorporações estão incorporadas no meio de um lugar, não é legal, o acesso é difícil e você tem que estar preparado para isso. E não é tão fácil quanto parece. Agora, o aprendizado é muito grande, porque você é exposto a situações onde você tem que pensar, e tem que revisitar professores, livros, cursos, treinamentos, faculdade e amigos, para chegar na melhor solução, porque você é o responsável técnico por aquele laudo. Você vai assinar aquele negócio lá, né? E sobre as vistorias, né? Todas foram feitas de forma presencial, né? Claro, e se não fossem feitas, eu teria tido problema em todas, né? Todas evidenciaram condições técnicas impeditivas de garantia, né? E por vários motivos, estrutural, solução de projeto, topografia, né? Manifestações, uma série de coisas. O entorno se manifestou várias vezes, né? Enfim, algumas delas necessitaram de correlações de campo entre as diversas manifestações patológicas encontradas de forma difusa e errática, e suas geometrias e as assimetrias, quando correlacionadas ao módulo principal, à geometria, à geografia, ao conjunto como um todo, né? Algumas circunstâncias encontradas em loco ensejaram o risco e a integridade da edificação e de seus envolvidos, mesmo sem evidência de danos físicos. Isso é uma coisa importantíssima, né? Não é só a manifestação que está lá, mas o potencial de risco do entorno, do que está extrínseco. A norma é muito clara nisso, né? É aspectos extrínsecos, e não é só de valor. Não é só o fato de ter um shopping lá.
é o fato de poder ter uma condição como essa aqui, né? Que é realmente uma condição que está fora da casa, está ao lado, é extrínseca, mas é uma condição que é impeditiva, porque você tem aqui um problema, um risco ostensivo de futuramente um colapso, se houver um recalque muito pesado aí, que no longo prazo eu não teria muita dúvida se não houvesse tratamento prévio, entendeu? De projeto para contenção e tal. Então, esses elementos de realidade, eles consubstanciam muito, né? Essa coisa aqui, né? Das circunstâncias, né? De novo, Ortega y Gasset, eu sou e minha circunstância, né? Ou seja, o extrínseco, né? Não fique só dentro, vistoria, a parte privativa, todas as lajes da coberta, fundação, superestrutura, quer dizer, subsolo, tudo está acontecendo, porque às vezes nem é uma manifestação, às vezes é um potencial terrível, né? Como foi o caso, por exemplo, aqui também, né? E, enfim, tantos outros mostrou muita coisa assim, e isso fica como um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Não olhar apenas, né? Literalmente é para você pensar fora da caixa, né? Ou fora do empreendimento, né? Em alguns casos foram necessárias análises críticas de concepção de solução de projeto, aquele caso lá quer dizer, do Destino Final do Esgoto, né? A partir da percepção de campo e insights. Os insights foram, ou seja, ela aqui não deve ter considerado essa condição de planometria, né? E aí eu faço a puxada para lembrar, né? Para a gente lembrar dessa questão da drenagem aqui, onde claramente ela projetou como se fosse tudo plano, né? E aí não teria tanto problema, né? Mas aqui, quando você tem esses esgotos sendo jogados para cá, você tem uma condição e uma questão de contaminação ambiental. E aí, lembrando, né? Nós também temos essa missão, tá? Não somos biólogos, não somos engenheiros ambientais, mas a gente tem que levantar algumas bolas quando a gente percebe que há problemas ambientais a serem tratados, tá certo? Então, perceba, né? As lições aprendidas nos mostram que as vistorias presenciais são fundamentais por aspectos de projeto, questões ambientais, questões do entorno, manifestações, quer dizer, a vizinhança, o risco que vem de fora para dentro, que vem de dentro para fora também. E a gente precisa né, entender que a gente está em constante mudança, né? Eu gosto muito dessa música de Raul Seixas, né? Que diz que a gente tem que ser essa metamorfose ambulante e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Você tem que ter opinião, você tem que ter fundamentos, né? Razões para acreditar. E aqui e acolá não tem problema nenhum em mudar de opinião. Né? A gente está em constante mutação. Né? A gente tem o costume de que a gente tem que errar diferente. Né? Errar a mesma coisa é burrice. Quando você começa a colecionar erros unitários e diferentes, né? É porque você está construindo um caminho de aprendizado que nunca vai terminar, né? Nunca vai terminar. A gente, ao longo da caminhada, a gente não termina, mas a gente vai acumulando erros unitários. Vamos errar uma vez só e vamos aprender com ele para errar diferente da próxima vez, né? E aí, Kurt Lewin, né, que é um psicólogo, né, alemão, se não me falha a memória, alemão, e ele fala uma coisa muito legal, quando a gente dissocia um pouco, mais o Zé Pedreiro, mais o encarregado, mais o engenheiro muito teórico, e, não, mas na prática a teoria ela é outra. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria testada e consolidada. E todos os projetos nos dizem isso, né? Os fundamentos dos projetos que viraram todos eles norma, a norma brasileira de avaliações, de inspeção, de desempenho, de um monte de coisa, de reforma. Então, assim, a gente precisa entender que ali existe razão, existem motivos. Não quer dizer que a gente não possa questionar, contestar, discordar e tentar melhorar. Mas melhorar não significa criar uma alternativa, um subterfúgio que vai, ao invés de incrementar a qualidade tecnológica, sob a pecha de ser tecnologia, na verdade, tu está botando para debaixo do pano um erro absurdo e uma limitação que não condiz com a nossa obrigação de responsável técnico, quando a gente coloca lá que está garantindo aquela condição de garantia real, ok, para aquele empreendimento que às vezes custa alguns milhões de reais. Fecho dizendo que, citando aqui Augusto dos Anjos, em seus versos íntimos, o grande paraibano, poeta dos melhores que eu conheço, né? Talvez o que eu mais gosto, em função até do meu avô, que me influenciou nisso, né? Quando em versos íntimos ele é muito realidade, ele é muito vida. E aí a gente vai ser, nós todos aqui que fazemos vistorias, avaliações, diagnósticos, vamos ser pressionados, convidados a fazer a coisa errada, né? Eu quero dizer que a gente vai fazer a coisa certa, sempre, né? E aí a realidade nos diz, né, no verso dele, que a gente tem que fazer o seguinte, né? Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também ser fera.
Ou seja, né, se você é incitado a praticar a coisa errada, alguém está querendo teu mal. Haja para com essa pessoa como se fosse uma fera, seja também uma fera, porque o mercado é feito de boas pessoas e de péssimas práticas, às vezes, e a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para garantir fundamentalmente a boa técnica, a técnica que está prescrita, a técnica que tem a ver com o pilar da boa técnica e o bom senso, nunca abrindo mão dos dois ao mesmo tempo e procurando atender sempre o que está disposto em norma e o que está disposto para além da norma, ou seja, a norma ela é piso, ela não é teto. Atender a norma, às vezes, não é o suficiente. A gente tem que partir com ela atendida e dela partir para, inclusive, esticar essa corda e entregar excelência no trabalho. Assim são os bons técnicos e é por isso que a gente tem esse trabalho como uma premissa e muito mais como quase que uma obsessão, né, de fazer a boa e de perseguir a boa engenharia. Obrigado, espero que esse trabalho tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, segue a gente, fica com a gente. Léo Coimbra, Plano é Consultoria, enfim, é o old school, é o fundador da Smart Hub também, é um engenheiro de avaliações, diagnóstico, área econômica, qualidade de investimento, inovação, tecnologia, obra e muita vida. Muita paz a todos, Papai do Céu no coração e estamos sempre juntos.